essa seria uma carteira que eu montaria pensando em não pagar nenhum imposto de renda. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje vamos descobrir se é possível montar uma carteira 100% isenta de imposto de renda. A gente sabe que o governo vem cada vez mais aumentando os impostos, tentando de todas as formas abocanhar um pouco mais da tua renda para tentar cobrir os gastos públicos. Na nossa vida, quando a gente está precisando de mais dinheiro, ou a gente procura uma segunda fonte de renda, ser promovido no trabalho, ou na maioria das vezes, quando está faltando dinheiro, a gente simplesmente economiza. Tenta cortar alguns luxos, se está saindo todo dia, começa a sair só no final de semana, se está tomando um uísque 18 anos, começa a tomar ali um bourbon de 12 anos ou alguma coisa nesse sentido, né? Um vinho mais caro, troca por um vinho mais barato. E aí o governo, a gente sabe que cortar, pelo menos para o governo atual, não existe essa palavra, é quase um palavrão. Eu acho que é proibido falar em corte de gasto, contenção de danos. Então, a solução que eles têm é cobrar mais imposto. Do nosso lado, como investidor, vamos tentar também fazer a nossa parte, pagar menos imposto. Então, por isso que muitas pessoas me perguntam: Yuri, eu não quero dar nenhum centavo mais para esse governo que só cria lei inútil, que sustenta um judiciário que só faz M, não posso falar nada, né? O nosso judiciário é sagrado aqui no Brasil. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, e já peço que deixe seu like e vamos pro vídeo. Então vamos lá, para montar essa carteira eu vou tentar fazer uma das carteiras que é mais conhecida, que é aquela que divide em 4 partes uma carteira, sendo 25% em renda fixa, 25% em ações, 25% em imóveis e 25% internacional. Então vamos lá, na parte de ações, pensando em longo prazo, o que você pode fazer para montar uma carteira e não pagar imposto? Montar uma carteira focada em dividendos. Por enquanto, ainda não é taxado os dividendos aqui no Brasil, mas eu acredito que isso é questão de tempo, infelizmente. De tempos em tempos, o Congresso, o Senado, circula ali algum burburinho deles querer arrecadar mais dinheiro, taxando os dividendos. Como contador, entendo que isso é errado, é uma bitributação, porque quando é pago os dividendos, é depois que a empresa já pagou ali o imposto de renda, né, na pessoa jurídica. Não tem por que cobrar de novo esse imposto. Por isso que nos Estados Unidos eles evitam pagar dividendos, acabam fazendo outras atitudes, gastando, comprando outras empresas, enfim, tentando crescer do que pagar os dividendos em si. Isso aqui é muito mais característica aqui do Brasil. Então, assim, você montando uma carteira para longo prazo, focada em dividendos, primeiro que se você não vender a ação, você não vai pagar o IR, que é sobre o lucro. E aí, o que você pode fazer? Se precisar, e aí, claro, vai depender muito do teu patrimônio. Se você tiver um patrimônio muito grande, aí fica mais difícil de fazer essa estratégia que eu vou dizer aqui para você, que é de vender até 20 mil reais por mês. Mas para a maioria dos brasileiros é muito plausível você fazer ali uma carteira de investimentos e todo mês, por exemplo, precisar vende ali algo próximo de 20 mil para não ter IR. Por quê? Até 20 mil reais não se paga imposto de renda, né? Quando as ações estão no lucro. Isso está muito desfasado, tem anos que já era para ter subido isso, a inflação já deixou totalmente desatualizado esse valor, mas é o que temos para hoje. Então a ideia é, todo mês de você precisando vender, você vai lá, vende até 20 mil e não paga imposto. Vamos para a segunda parte ali, a parte de renda fixa. Aqui no Brasil tem algumas rendas fixas que você não paga o imposto de renda. É o caso ali de CRI, de CRA, que é de crédito privado, debêntures incentivadas e também LCI e LCA. Eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, tá aqui no card aparecendo para você, que é onde eu falo ali renda fixa isentas de imposto de renda. Tem outras também, você pode conferir lá depois. E nessa parte de renda fixa, você vai alocar também de acordo com o momento econômico, tem que olhar o macro da economia brasileira, qual que é a perspectiva de futuro. E aí você pode colocar uma parte, por exemplo, um pós-fixado, geralmente é a parte que eu gosto de colocar mais, porque é o mais conservador. Algo atrelado à inflação, né, o juro real, dependendo da época que você pega, que nem agora onde eu estou gravando esse vídeo, tem IPCA mais 6,5, título público. Tá? Vale muito mais a pena, no meu ver, do que em crédito privado pagando IPCA mais 7,5%, mais 8%.
Tudo bem que é uma taxa um pouquinho maior, mas a relação de risco-retorno, para o momento, eu prefiro colocar no título público. No futuro, pode ser que essa diferença, nesse spread entre o crédito privado e o título público, compense, né, o risco de você estar ali exposto ao risco de crédito. E aí, se o momento do mercado também for propício para colocar em pré-fixado, digamos que a perspectiva da Selic é de queda e agora você decide travar aquela taxa porque daqui a 1, 2, 3 anos a taxa vai estar muito menor. Que nem agora, tem CDB pagando 15% ao ano, em 5 anos você dobra ali o patrimônio, tudo bem que tem o IR, mas é outro assunto, e aí você coloca ali uma parte em renda fixa e se a Selic cair, você já tem uma parte garantida. Só tome cuidado, porque pode ser que essa taxa que você travou agora, daqui a 1, 2, 3, 5 anos, ela seja uma taxa baixa. Conheço gente que travou taxa a 4% ao ano por quase 10 anos, porque a Selic na época, ali por volta de 2020, estava 2% e ele achou que estava fazendo um baita negócio aplicando em 200% de CDI. Aí depois ele viu que foi uma grande besteira, até conversei com ele para ver o que a gente podia fazer, mas ia perder muito dinheiro ali pela marcação ao mercado, né? O título dele desvalorizou demais. E aí, na parte internacional, você pode investir através de ETFs irlandeses, né? Quando você investe mais do que 60 mil dólares, você tem ali o risco, né, do imposto sobre herança, né? Pô, quase metade do que você tem vai ficar para o governo americano, por exemplo. Eu tenho um vídeo também falando sobre ETFs irlandeses, você pode investir lá fora, né? Nesses ETFs que têm um benefício fiscal enorme. A Irlanda é um dos países que mais incentiva o livre mercado. Eles gostam de colocar condições favoráveis para que o investidor coloque seu dinheiro ali no país e eles acabam assim trazendo muito investimento. E aí, por último, sobrou a parte de fundos imobiliários, né? Então imóveis. Você pode fazer ali a própria carteira aqui no Brasil ou até mesmo no exterior, né? Então, REITs, como se fossem os nossos fundos imobiliários. Ele tem uma gestão um pouco mais ativa, é como se fosse uma empresa gerindo ali. Tem um perfil um pouco mais agressivo, ao meu ver. Mas, enfim, é interessante diversificar assim. Mas aqui no Brasil, por enquanto, ainda é isento de imposto de renda a questão ali dos dividendos. Então, você pode montar uma parte e evite vender. Ou seja, escolha muito bem o preço que você está comprando. Se você fizer aporte recorrente, né, faça ali uma escolha, tenha entre 10 a 15 ativos para fazer realmente a compra de todo mês e pensando em longo prazo, né? Imóveis, ele tende a andar meio que de lado, sendo corrigido pela inflação, ele tem uma característica muito mais interessante para quem quer renda mensal. Mas se você pegar esse dinheiro e reinvestir nos fundos imobiliários, ele tem tudo ali para fazer o efeito bola de neve para você. Então, essa seria uma carteira que eu montaria pensando em não pagar nenhum imposto de renda. O que você achou? Falei besteira? Não falei? Fez sentido para você? Se gostou, deixa o seu like. E aqui vai estar aparecendo a carteira onde eu monto ali uma carteira de renda fixa sem imposto de renda. Então é isso. Menos imposto, mais rentabilidade.